Dicas para aprender a Bíblia. Eu vou passar algumas dicas para você estar lendo a Bíblia, entender algumas coisas da Bíblia. Tudo bom? Eu vou dar algum conselho legal para você como começar, por onde começar, né? Falar um pouquinho da Bíblia. A importância de você ler, a Bíblia fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda escarnecida. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é igual uma árvore plantada junto à beira do rio, né? Que dá o seu fruto no devido tempo, cuja folha não cai, e fica sempre bonito. Então dá o seu fruto no devido tempo. Está em Salmo capítulo 1, é o primeiro salmo. E ele fala da importância de você ler a Bíblia. A Bíblia é onde tem a mensagem de Deus. Tudo que Deus queria dizer para o homem está escrito na palavra de Deus. Então ela tem o Antigo Testamento, que fala antes de Jesus vir no mundo, e tem o Novo Testamento, que fala já a partir da história de Jesus. Então eu vou dar uns conselhos. Primeiro, né, você pega, sempre começa, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, começa lendo o Novo Testamento. Por quê? Porque lá fala a história do nascimento de Jesus. Você vai ver os 4 primeiros evangelhos. Vou pegar aqui a Bíblia. Aqui é uma Bíblia eletrônica, mas você pode pegar no seu computador, a sua Bíblia normal, né? De papel, impressa, né? Então você pega aqui a Bíblia, tem o Velho Testamento que fala todos, aqui não aparece todos, mas é de Gênesis até o livro de Malaquias, que é o último livro. São 39 livros do Antigo Testamento. Mas aqui fala da história de Gênesis, da criação, fala os livros, é, os reis, juízes, os salmos, né? Os profetas maiores, menores. Então vai falar toda a história ali, livros poéticos do Antigo Testamento, onde as profecias que falavam de Jesus. O Novo Testamento já começa no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os 4 evangelhos. Então você vai ter uma história total. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão contar a história de nascimento de Jesus até a morte, mas é na ótica de cada um deles. Alguns evangelhos são parecidos, mas sempre tem fatos diferentes. João teve uma ótica diferente e cada livro foi escrito por uma cultura diferente, um povo ali, né? Mas são personagens da época. Atos dos Apóstolos fala de quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado, deixou o Espírito Santo e ele começou a igreja, fala das atitudes dos evangelistas. Romanos, daqueles cristãos da época, né, o Atos dos Apóstolos. Romanos, Coríntios, aí você vai ver livros que são cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que você vai ver em Atos dos Apóstolos que Paulo foi chamado para pregar o evangelho e para ser testemunho da graça de Deus. Então ele foi enviado para abrir igrejas em vários lugares do mundo, para levar o evangelho, né? Então ele foi abrindo onde ele passava, ele deixava pessoas e abria igrejas e, na verdade, ele deixava pessoas ali que com o tempo, presbíteros e pessoas que cuidavam do povo e de repente virava a igreja, né? E depois ele passava vendo, e quando ele foi preso por pregar o evangelho, as pessoas não gostavam dele, né? Que ele perseguia a igreja, depois agora ele era aliado à igreja. Depois ele foi preso, então ele mandava cartas. Eu já vou dar os conselhos, fica aí no vídeo. Só estou falando aqui para você entender o Novo Testamento. Aí tem as cartas que ele escrevia para ver como é que estava a igreja, dando conselho, orientação, ajudando, né, em cada a igreja, né, agradecendo. Então era tremendo, ele mandava essas cartas, né? Então nós temos aqui Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Timóteo, até aqui a carta Filemon, até a carta de Hebreus, que os historiadores dizem que foi Paulo que escreveu, mas eu não tenho certeza ainda. Aí tem Tiago, que é o apóstolo, Pedro, apóstolo João, 3 cartas de João, depois aqui não aparece, mas aí vai ter Judas e Apocalipse, escrito por João, na ilha de Patmos. E Judas, um dos apóstolos de Jesus. Não o que traiu Jesus, né? O outro Judas. Aí o que você faz? O que eu aconselho? Começa sempre lendo o Novo Testamento, tá? Você vai pegar, ler Mateus, Marcos, Lucas, João, mesmo que você não entenda. Você pega, pega e vai sublinhando
um versículo. Esse versículo fala sobre fé. Opa, esse aqui eu entendi. Aí outro versículo fala sobre amor, outro fala sobre perdão, outro fala sobre salvação, sobre a graça. Se você for anotando cada versículo e sublinhando com uma caneta, pode ser coloridas. Separa aí umas 4 canetas, uma vermelha, uma verde, outra preta, outra azul, e vai sublinhando, ou outras cores, né? E aí você vai tendo um entendimento sobre cada assunto. Depois um dia vai ser, quando você passar por aquele versículo, você vai ler, ah, esse aqui é sobre aquele assunto. Por quê? Cada vez que você anota, vai ficando mais fácil a memorização. E cada verdade que você aprende vai te ajudar depois. Então você vai ler o Novo Testamento inteiro, tá? Pode ler, anotar algumas coisas. Talvez você vai falar, mas eu não entendo muitas coisas. Não tem problema. Aí o que eu aconselho? Você lê novamente. Você pode ler 2 ou 3 vezes. E depois você vai falar, aí você vai entender coisas, porque uma coisa complementa a outra. Enquanto você vai lendo João, de repente você está em Mateus, você vai ler João, você vai entender o que falou lá em Mateus. De repente você está lendo as cartas de Paulo, Paulo explicando, em Atos Apóstolos também explicando o Evangelho também. Você vai entender coisas, entendimentos diferentes ali que ele dava para a igreja, como conviver, como servir, os mandamentos de Jesus, que é amar a Deus e ao próximo, aqueles ensinamentos que Jesus deixou para a gente praticar. Tudo está aqui na palavra e uma coisa complementa a outra. E você vai ver coisas no Novo Testamento que se referiam ao Velho Testamento. E depois, eu sugiro, quando você lê umas 2, 3 vezes o Novo, lê o Velho. Aí você vai começar a entender, aí você vai estar ligando um texto com outro. Você vai ver que quando você lê a segunda vez, você vai ter entendimento melhor do que você leu a primeira. Ah, agora entendi muitas coisas aqui. E depois de umas 3 leituras, você vai estar familiarizado com muitos textos, vai ter muitas coisas decoradas, vai ter muitos textos sublinhados e você vai ter entendimento. Porque a verdade não é só um versículo isolado apenas. Tem o texto, tem o contexto. Você vai ligar com outros versículos para dar uma verdade sobre um assunto. Nunca você pode pegar uma verdade isolada só num versículo. Você tem que ter vários versículos que complementam. Porque se um versículo fala que não é, outro fala que é, você tem que achar qual que é a ideia central, o que está dizendo sobre a Bíblia, porque às vezes vários versículos vão dar um entendimento sobre um assunto. Então aí você vai chegar num denominador comum, tá? E a palavra é a verdade, ela não mente. Então você começa lendo, todo dia lê um capítulo, marca na sua Bíblia, começa de novo e vai continuando. Você pode pegar aqueles planos de leitura do Novo Testamento e você vai continuando a ler. Você vai ver que Deus vai te abrir um entendimento muito maior. Que às vezes pessoas se lê na correria e aí nem lembra o que leu, mas eu falo a você, se você ler um capítulo por dia, não precisa ser muito, mas um só, e você sublinhar os pontos, lê de novo, cada vez que você medita na palavra ali, ele vai dar entendimento. Uma coisa é uma leitura, outra coisa é uma meditação. A Bíblia fala que enquanto eu meditava na palavra, pegou fogo no meu coração. E é bem-aventurado aquele que medita. Meditar é você estar ali em cima da palavra, tentando achar uma explicação, igual para a prova. Você vai ler e entender. Você tem que entender o assunto para poder fazer a prova. E a Bíblia, a leitura te dá uma visão, mas a meditação te dá uma revelação, um entendimento maior, algo que Deus quer dizer ali nas entrelinhas. Né? Você vai entender coisas ali do contexto da época, das personagens bíblicos, por que isso, por que aquilo. E um texto, e é maravilhoso. A revelação vai queimar seu coração e vai te encher de fé. Tá bom? Então faça isso sempre, começa pelo Novo Testamento, vai até Apocalipse, vai ter coisas incríveis que você vai aprender, vai ter coisas lindas que você não vai entender, mas depois você vai entender, e conforme você está indo para a igreja, você vai ouvir o pastor pregar, entendi, e você vai ver quando você lê a Bíblia em casa, chega no culto, o culto vai estar mais avivado, mais cheio de poder, mais cheio de unção, porque a palavra está no seu coração, e quando aquelas palavras vai se juntando com o que você ouve, vai gerando uma fé tremenda no seu coração, tá bom? Então é isso, pessoal. Ler a Bíblia é maravilhoso. Comece lendo aos poucos, né, um pouquinho por dia, e você vai fazer muitas coisas e vai aprender maravilhosamente a palavra. E depois você aprendeu um texto várias vezes, você vai ter facilidade para ensinar, para pregar. Daqui a pouco você está pregando a palavra. Como que você prega a palavra? É tendo os textos na sua mente. E quando surgir a oportunidade, alguém está passando uma dificuldade em algum assunto, você, olha, na palavra de Deus diz, nesse assunto que não temas, crê somente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades em glória, Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você vai saber citar o texto e o contexto que quer dizer e explicar tudinho, você vai ver que é maravilhoso.
tá? Nós temos 15 livretos escritos, tem 20 e poucos anos de caminhada cristã. Você pode estar baixando, são ensinamentos que a gente foi pegando ao longo da caminhada. Eu comecei assim, lendo todo dia a Bíblia, e a Bíblia foi algo que me ensinou, eu pedindo direção. Sempre você vai pedir direção para o Espírito Santo, pedir revelação de Deus, né? Quando você for começar a ler, ora primeiro, fala: Deus, me ajuda, me ensina, me revela a tua palavra, que é o próprio. Você vai ler a Bíblia com o próprio autor dela, que está sentado do seu lado, ele vai te ensinar você o que está escrito, vai dar revelação para as coisas, né? Uma coisa é a letra, outra coisa é a revelação que está ali naquele texto, como o autor queria dizer, né? E isso é maravilhoso, você ter a revelação das palavras. E conforme você lê, relê, pede direção a Deus, você vai compreender muito mais do que simplesmente uma leitura dinâmica ali. Beleza? Deus abençoe, fica na bênção, compartilha a mensagem, baixe nossos livros grátis, né? Ajuda aí e Deus vai te ajudar, porque levar a palavra de Deus é a melhor coisa que tem. Deus abençoe em nome de Jesus.